Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos. Esse é o terceiro episódio de podcast do módulo de Educação Financeira Pessoal. Eu sou Ana Carolina e juntos vamos abordar os principais tópicos desse percurso formativo do programa Aprender Valor. Esperamos que você, que já concluiu a formação, possa rever o conteúdo e aqueles que ainda não tiveram essa oportunidade possam aproveitar para se familiarizar. O tema desse episódio é poupar ativamente e como isso vai muito além da ideia de simplesmente abrir uma caderneta num banco. Vamos ouvir a especialista Priscila Furtado, graduada e mestre em Economia pela Universidade de Brasília e gerente do programa Aprender Valor, e João Evangelista Filho, analista na Divisão de Educação Financeira do Banco Central. O que é a poupança ativa e quais são seus benefícios? A poupança, ela significa guardar recursos, é não gastar tudo o que você recebe. Então, é a diferença positiva entre as nossas receitas e as nossas despesas, para que esses recursos sejam utilizados no futuro, deixar de consumir no presente para consumir no futuro. E esse termo poupança ativa se refere a um comportamento planejado e regular, que é feito com um propósito. Não é simplesmente guardar dinheiro por guardar. A gente vai dar nome ao dinheiro respondendo algumas perguntas. Por que eu estou poupando? O que eu desejo realizar com isso? E esse hábito de poupar tem muitos benefícios. Ele pode nos ajudar a ter resiliência financeira quando eventos que afetam negativamente a nossa renda acontecem, como a perda de um emprego. Pode também nos ajudar a evitar o endividamento excessivo, aproveitar oportunidades ou até mesmo descontos mediante o pagamento à vista e realizar os sonhos, né, que é o nosso principal objetivo quando a gente faz poupança, realizar sonhos e ter tranquilidade na aposentadoria. Qual a diferença entre poupar e investir? Poupar é não gastar o dinheiro hoje para poder usar futuramente e investir é aplicar o que foi poupado, esses recursos que foram poupados, para que eles aumentem ao longo do tempo, rendendo juros. E, por exemplo, quando a gente fala a respeito de conta poupança ou caderneta de poupança, as pessoas imaginam que isso é a poupança em si, mas isso é um tipo de investimento que rende juros porque eu já fiz essa reserva em um momento anterior e agora eu posso aplicar para que esses recursos aumentem. Seria o caso do pagar-se primeiro? Então, pagar-se primeiro significa inverter a lógica. Em vez de esperar o fim do mês para ver quanto dinheiro que vai sobrar, você faz o seu dinheiro sobrar no início do mês, assim que você recebe. Como? Você vai prever todas as contas que precisam ser pagas no mês e quanto vai sobrar. Essa sobra vai ser essa prestação para a poupança ativa, como se fosse uma conta como qualquer outra que você vai pagar. E é o dinheiro que vai ser então separado e investido no dia que você receber o seu salário. Por isso que é o pagar-se primeiro. Você está se pagando antes de gastar com qualquer outra coisa que possa surgir ao longo do mês e que não seja prioritário. João, a caderneta de poupança é o investimento mais seguro? Na verdade, a caderneta de poupança tem, sim, a segurança pelo Fundo Garantidor de Crédito, no caso de uma poupança feita em bancos, e o Fundo Garantidor de Crédito cooperativista, no caso daquela poupança feita em bancos cooperativos, Sicoob, Sicredi, etc. Até R$ 250 mil numa conta de poupança. Se a instituição financeira quebrar, o investidor recebe esse dinheiro de volta. Só que, além da caderneta de poupança, ele também recebe esse dinheiro de volta em outras aplicações, como, por exemplo, CDB, RDB, LCI, LCA. Priscila, quais são os tipos de juros? Você pode dar alguns exemplos? Nós temos juros simples e compostos. No juros simples, o valor a ser acrescentado ao capital a cada período ele é sempre o mesmo. Nos juros compostos, a cada período que passa, esse valor acrescentado ao capital é maior. Então, a diferença entre os juros simples e os juros compostos é a velocidade com que esse dinheiro aumenta. No caso dos juros simples, é uma coisa linear e nos juros compostos é exponencial, é muito mais rápido. Por exemplo, se eu tenho uma dívida de R$ 400, que ela cresce 5% ao mês, 5% de R$ 400, R$ 20. Então, ao fim de 12 meses, 12 vezes R$ 20, eu vou somar isso com os 400, eu vou ter uma dívida de R$ 640, no caso dos juros simples. Se fossem juros compostos, essa dívida seria de R$ 718, ao invés de 640. E o que acontece é que, na maioria das operações financeiras, sejam empréstimos, financiamentos ou até mesmo os investimentos que a gente faz, né, tendo um perfil poupador, elas envolvem juros que são compostos.
por melhor que seja o investimento, dificilmente a rentabilidade desse investimento vai ser superior às taxas que são cobradas nos empréstimos, nos financiamentos, nas compras parceladas. Então, caso você tenha uma dívida em aberto, o melhor investimento é pagar as dívidas, é quitar as dívidas primeiro. E como usar os juros a nosso favor na hora de poupar? Os juros, eles têm duas faces da mesma moeda, tanto para os devedores, que pagam juros, quanto para os investidores que recebem juros. É como se fosse um aluguel pago por pegar dinheiro emprestado ou um aluguel recebido por emprestar o dinheiro. É esse valor a mais. E não basta simplesmente você guardar o dinheiro embaixo do colchão ou deixar ele parado na conta corrente, por exemplo. Você simplesmente poupar, porque além de perder o poder de compra com o tempo, devido à inflação, se você não investir esse dinheiro que foi poupado, você não vai receber essa remuneração, que são os juros. Qual que é o básico que eu preciso saber para começar a investir? É importante conhecer os tipos de investimento, as características do investidor e também as características do próprio investimento. Nós temos investimentos não financeiros, que são aqueles em que você não recebe juros, mas você espera, por exemplo, que esses investimentos valorizem, que é o caso dos imóveis. Ou espera que eles aumentem em quantidade, como, por exemplo, aquisição de gado para aumentar o rebanho de uma fazenda. Ou ainda que esses investimentos gerem renda, como é o caso dos bens de capital, que são bens que geram outros bens, né? O maquinário para um negócio. E até mesmo investimento na educação, é um investimento não financeiro, porque você tem essa perspectiva de ganhos de rendas maiores no futuro. Temos também os investimentos financeiros. Neste, o poupador empresta o seu dinheiro para instituições financeiras, como bancos, cooperativas de crédito, administradoras de consórcio, empresas e até o próprio governo. Inclusive, esses investimentos eles têm um nome específico, né? São investimentos de renda fixa. Temos também investimentos financeiros em que o poupador, por exemplo, adquire a parte de uma empresa por meio da compra de ações e vira um acionista dessa empresa. Esse é um exemplo de um investimento de renda variável, porque a taxa de remuneração, aquilo que ele vai receber, não é conhecido no momento em que ele faz a aplicação. E é importante consultar se a instituição em que você está fazendo esses investimentos, se ela é sólida e confiável no site dos reguladores. Por exemplo, no caso de bancos, cooperativas de crédito, administradoras de consórcio e financeiras, consultar o site do Banco Central. E no caso de instituições ligadas ao mercado de ações, consultar o site da CVM, da Comissão de Valores Mobiliários. A escolha do investimento ela tem que levar em consideração o propósito para aquele recurso e o nosso perfil como investidor. Então, como a gente falou anteriormente, é preciso dar nome ao dinheiro. Qual é o horizonte de tempo do meu projeto, do meu sonho? É um projeto de curto prazo, como, por exemplo, acumular uma reserva de emergência para imprevistos? É um projeto de médio prazo, como fazer uma viagem, comprar uma moto, ou talvez um carro? Ou é um projeto de prazo mais longo, como adquirir um imóvel, alcançar a aposentadoria tranquila? Se você tiver mais de um projeto em mente, o ideal é diversificar os seus investimentos de acordo com o propósito de cada um, como diz aquele ditado, né? Não colocar todos os ovos na mesma cesta, ou não colocar todo o seu dinheiro no mesmo investimento se você tem investimentos ou projetos diferentes com prazos diferentes. Sobre o perfil como investidor, é importante refletir sobre o quanto você está disposto a correr riscos. Seu perfil é conservador, é moderado ou é arrojado? O arrojado é aquele que tem mais propensão a correr risco de perder o valor. E com relação às características do investimento em si, existem 3 características muito importantes, que são liquidez, rentabilidade e segurança. A liquidez diz respeito à velocidade de transformar o investimento em dinheiro por um valor justo. Por exemplo, considerando 2 opostos, né? A caderneta de poupança é um investimento de alta liquidez, porque basta fazer um saque para eu ter o dinheiro na conta corrente. Um imóvel é um investimento de baixa liquidez. Para eu conseguir transformar um imóvel em dinheiro, demora um tempo. Quando eu falo de um projeto de curto prazo, por exemplo, que é acumular uma reserva de emergência para imprevistos, a liquidez, alta liquidez, é uma característica importante para um projeto de curto prazo, porque eu preciso ter o dinheiro a qualquer momento, quando eu precisar. As outras 2 características são rentabilidade e segurança. São características que são inversamente proporcionais. Quanto maior a rentabilidade esperada de um investimento, menor
é a segurança, ou seja, menor é o grau de certeza que eu tenho que eu vou obter aquele retorno esperado, ou maior o risco de perda. E nós temos uma infinidade, uma grande variedade de investimentos que ilustram essas características. Por exemplo, os títulos de renda fixa, né, que são aqueles investimentos de renda fixa que eu falei para vocês anteriormente, eles costumam ter uma rentabilidade esperada menor e uma segurança maior. A caderneta de poupança, os títulos privados e os títulos públicos. E quando eu falo de títulos privados, é uma sopa de letrinhas. Eu tenho RDC, Recibo de Depósito Cooperativo, CDB, Certificado de Depósito Bancário, LCA, Letras de Crédito do Agronegócio, LCI, Letras de Créditos Imobiliários. Tem também os debêntures, né, que você faz, são títulos privados de empresas, você empresta para empresas. E os títulos públicos são os títulos que estão lá no Tesouro Direto, Tesouro IPCA, está atrelado à inflação, Tesouro Selic, que é essa taxa de juros interbancário. Eu tenho também os investimentos de renda variável, que tem a característica contrária. Eles têm uma rentabilidade esperada maior e uma segurança menor, ou seja, um risco de perder que é maior. Quais são os exemplos? As ações de empresas, os fundos de investimento que tenham também ações dentro, fundos imobiliários, dólar, ouro. Eu queria citar aqui 2 investidores que são muito conhecidos. Um deles é o Warren Buffett, um dos homens mais ricos do mundo, e o outro é o Peter Lynch. Ele não é tão rico quanto o Warren Buffett, mas ele também ganhou muito dinheiro ao longo da sua vida para ele próprio e para as pessoas que investem dinheiro nos fundos dele. E ambos dizem o seguinte: eu não invisto meu dinheiro em nada que eu não conheça. Bom, se 2 pessoas que são bilionárias e já ganharam dinheiro para muita gente nesse mundo não investem o seu dinheiro em nada que eles não conheçam, quem somos nós para gastar o nosso dinheiro em algo que a gente não conheça? Por isso, a nossa sugestão é que você tome muito cuidado com as ofertas miraculosas, aquelas promessas de ganhos astronômicos. Cuidado com o seu excesso de ambição. E prisando um aspecto que Priscila já martelou bastante, antes de entregar o seu dinheiro para alguém, conheça essa instituição. Entre no site do Banco Central, no site da CVM. Se for uma contratação de seguro, entre no site da SUSEP. Se for um plano de previdência, a depender do caso, SUSEP ou Previc. Os 4 reguladores existem no Brasil, são instituições de Estado, elas não são instituições públicas que existem para defender e proteger o consumidor. Banco Central, CVM, Previc, SUSEP. Importantíssimo que o cidadão esteja familiarizado com o ato de consultar essas instituições para perceber, no momento em for aplicar o seu dinheiro com alguém, se aquela instituição a quem ele está entregando o seu dinheiro realmente é merecedora da sua confiança. Cheguei no banco. Que perguntas eu tenho que fazer para o atendente para conseguir escolher o melhor investimento para mim? Esse investimento incide imposto de renda ou ele é isento de imposto de renda? Desses exemplos que eu dei aqui, 3 não cobram imposto de renda, que é poupança, LCA e LCI. Tem prazo mínimo para resgate? Cobre imposto se eu resgatar antes de 30 dias? Cobre IOF, que é o Imposto sobre Operação Financeira? Cobra taxa de administração ou de corretagem? Tem cobertura do FGC e do FGC-COP, que é o Fundo Garantidor de Créditos ou o Fundo Garantidor do Cooperativismo de Crédito? São fundos que garantem o valor de até R$250 mil investido por CPF em títulos privados, no caso de falência de bancos e cooperativas de crédito. Então, são aqueles que eu falei, né? Se você investir em caderneta de poupança, RDC, CDB, LCA, LCI, você tem, então, essa garantia do FGC e do FGC-COP. Para saber mais, acesse a página Cidadania Financeira ou a plataforma Meu Bolso em Dia, que é em parceria com a Febraban. E também pode fazer o uso da nossa calculadora do cidadão, que é uma ferramenta que ajuda a você conhecer o histórico dos indicadores, né, que são atrelados a muitos desses investimentos e até projetar o valor futuro ou uma aplicação regular. João, você tem uma dica com relação à rentabilidade dos investimentos? A gente não pode comparar laranjas com abacaxis. Então, no momento em que você estiver comparando o rendimento dos seus investimentos, compare rendimento líquido com rendimento líquido. Priscila já explicou muito bem que em algumas modalidades de investimento não há cobrança de imposto de renda.
Por exemplo, caderneta de poupança. O que você tem de rentabilidade ali é rentabilidade líquida. Não tem no imposto de renda. Já outras têm. CDB, RDB, e a forma de cobrança do imposto de renda às vezes é complexa. A depender do prazo de resgate, você paga mais imposto de renda, você paga menos imposto de renda, mas é sempre importante comparar rentabilidade líquida com rentabilidade líquida, para que você possa realmente fazer a sua escolha. A aposentadoria é um tipo de investimento? A aposentadoria é um investimento de longo prazo e nós devemos pensar na aposentadoria porque a expectativa de vida no Brasil ela tem aumentado. Atualmente é de 77 anos. Isso significa que vamos viver mais tempo na condição de aposentado. Então, é necessário agora, durante a fase produtiva, enquanto se está no mercado de trabalho, já planejar como sustentar os novos gastos e as demandas que vão surgir durante a aposentadoria para você conseguir manter sua qualidade de vida. No caso do INSS, o teto é de 6 salários mínimos, ele pode não ser suficiente para arcar com essas novas despesas, como saúde, por exemplo, ou hobbies que você queira fazer durante a aposentadoria. E às vezes até os aposentados eles precisam recorrer à ajuda de parentes e de conhecidos para conseguir fazer frente a essas despesas. Então, nesse caso, é recomendado uma poupança de longo prazo, independente, ou até mesmo um plano de previdência complementar, que, em alguns casos, as pessoas acabam negligenciando. De que maneira planejar nossa aposentadoria pode impactar o bem-estar financeiro? E o que deve ser considerado para evitar riscos futuros? No sistema público de previdência social, a gente tem essa contribuição com caráter obrigatório para os assalariados do setor privado e do setor público, né? Os contratados pela CLT, os domésticos, autônomos, servidores públicos municipais, estaduais e federais. Já os planos de previdência, eles não têm esse caráter obrigatório, né? Os planos de previdência complementar ou previdência privada, eles são facultativos. É uma opção para aumentar os rendimentos ao se aposentar, e eles são indicados como uma poupança de longo prazo. Quando a gente fala longo prazo, assim, a gente pensa em pelo menos 10 anos. E esses planos de previdência complementar, eles são indicados também para as pessoas que têm menos disposição em conhecer os produtos financeiros para fazer os seus próprios investimentos, que é a poupança de longo prazo independente. E aí essa pessoa prefere delegar a gestão dos recursos para uma instituição administradora, que é o caso da previdência complementar. Esses planos de previdência complementar, eles podem ser de dois tipos, os fechados e os abertos. Os planos fechados são planos exclusivos para os empregados ou associados, eles também são conhecidos como fundos de pensão. E os planos de previdência complementar abertos, eles são produtos vendidos por instituições financeiras para qualquer pessoa. E a gente tem dois produtos bem conhecidos que são, novamente, sopa de letrinhas, PGBL e VGBL. PGBL é o Plano Gerador de Benefício Livre e o VGBL, Vida Gerador de Benefício Livre. Esses produtos, eles garantem uma renda mensal vitalícia ou por um período determinado ou até um resgate único. Eles têm algumas diferenças na incidência de tributação e no caso do PGBL, tem um benefício fiscal para quem faz a declaração completa, porque você pode deduzir na base de cálculo do imposto de renda as contribuições que foram feitas até o limite de 12% da renda bruta anual. É bom se certificar se a instituição que está ofertando o plano de previdência complementar aberta é sólida e confiável. Onde eu faço isso? Acessando o site do regulador, que é a SUSEP, é o mesmo regulador dos seguros, a Superintendência de Seguros Privados. E no caso da Previdência Complementar fechada, o regulador é a Previc, a Superintendência Nacional de Previdência Complementar. Priscila, como proteger o nosso patrimônio? Quais as ameaças mais comuns à segurança patrimonial? É importante proteger o nosso patrimônio porque nós estamos expostos a riscos. Perda de emprego, redução da renda, acidentes pessoais ou morte, aposentadoria por invalidez, roubo de celular, moto, carro, casa, incêndio, inundação do imóvel. Então, uma série de riscos que a gente pode correr, nós podemos nos proteger contra eles, tomando ações preventivas. Por exemplo, dirigir com cautela, usar o cinto de segurança, cuidar da alimentação, fazer exames médicos periódicos, instalar cerca elétrica ou câmera de segurança em casa. Mas nem sempre essas medidas preventivas são suficientes. Por isso, nós podemos contratar coberturas de seguros.
Por exemplo, no caso do seguro de veículos, a seguradora assume parte do custo pelo conserto do carro acidentado ou até mesmo a substituição do carro roubado. E a gente fala parte do custo porque o segurado ele precisa pagar a franquia para poder acionar esse seguro de veículo, né? Existem seguros que são para o patrimônio, como o seguro de veículos, residencial, de celular, até de bicicleta, e seguros para pessoas, né, como o plano de saúde, seguro viagem, seguro de vida. E para todos esses casos, é importante também consultar se a instituição que oferta o seguro, se ela é sólida e confiável. Então, você pode fazer isso acessando o site da SUSEP, que é a Superintendência de Seguros Privados. E chegamos ao final deste terceiro episódio com contribuições sobre a importância de poupar ativamente. Em que medida esse conhecimento pode servir de suporte para suas ações pedagógicas na escola? Diversos projetos do Aprender Valor tratam desse pilar da educação financeira pessoal. Por exemplo, o projeto Você Guarda Dinheiro Pra Quê?, que propõe aos estudantes do 5º ano do ensino fundamental uma reflexão sobre a relação entre poupar dinheiro e estabelecer metas para o alcance de sonhos de curto, médio e longo prazos. Ele está organizado em torno de habilidades de língua portuguesa, de educação financeira e também das habilidades socioemocionais. Ao final da atividade, espera-se que os estudantes compreendam a relação entre poupar e planejar para tomar decisões financeiras e como isso impacta o bem-estar e uma relação saudável com o dinheiro. No próximo episódio, você vai conhecer o terceiro pilar da educação financeira pessoal, o gerenciamento de crédito de maneira responsável. Até lá!